Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical e queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-la a estar conosco ao longo desta programação. Lembrando você que esse programa faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério em São José dos Pinhais, tem como pastor presidente, pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso desejo é que você seja abençoado, você seja alcançado com uma palavra do céu através desta programação. Nós estamos agora iniciando, e eu já vou aproveitar aqui, vou quebrar um pouco o nosso protocolo, quero apresentar aqui, que daí você fica mais à vontade, né? Fica fácil, né? Pastor Rômulo estará comentando aqui a lição junto comigo hoje. A paz do Senhor, pastor Rômulo. A paz do Senhor, pastor Evalcir, também a todos os professores, alunos e aqueles que estão sintonizados conosco. Que seja um tempo abençoado para a glória de Deus. Que bênção, glória a Jesus. Nós concluímos, pastor Rômulo, e vocês estão nos assistindo, o terceiro trimestre de 2024 com uma temática maravilhosa, estudando 2 livros históricos, o livro de Ruth e o livro de Esther. E muito aprendizado, livros profundos, né? A última lição, a lição de número 13, nós falamos sobre Esther, a portadora de boas novas, e assim é muito impactante pensar nessas lições, não só com o objetivo, pastor Romulo, da gente transmitir e levar essa pré-aula um pouco mais de conteúdo, mas a aplicação na nossa vida mesmo, né? Para a gente aprender, aplicar e viver melhor com Jesus, né? Naquela lição, nessa lição de número 13, nós explicamos o pedido de direito de defesa do povo judeu e a concessão do rei. Nós discutimos as boas notícias da rainha Esther para o povo, né? E realmente foi algo maravilhoso. E conscientizamos, procuramos conscientizar e nos conscientizar a respeito do papel da mulher cristã para ser relevante no mundo. Trabalhamos à luz da palavra de Deus, aquilo que realmente uma mulher cristã pode fazer para ser relevante, né? Não com esses movimentos absurdos aí que fogem do contexto da palavra de Deus. Mas dentro da palavra, eu acredito que as mulheres podem ser relevantes e fazer, assim como Esther, assim como Ruth, fazer um grande papel diante do seu povo e diante da sociedade. Pastor Rômulo, então nós desenvolvemos esse terceiro trimestre e agora nós vamos hoje iniciar o 4º trimestre. Pastor Elinaldo Renovato, e eu tive o privilégio já de participar de alguns programas que ele fez aí ao vivo, de EBD, agora recente dessa matéria, e pude ser muito edificado. E a gente olha a primeira mão, pastor Rômulo, e eu vou já deixar um spoiler, antes de a gente ler o textual e fazer as leituras habituais aqui, as promessas de Deus, que é esse 4º trimestre de 2024, confia e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Isso aí, olha que coisa linda, que capa maravilhosa. E a gente olha assim rapidamente, pastor Romulo, e a gente pensa que falar de promessa, é claro que é fácil, a gente vai falar de promessas de Deus, e Deus quem promete, ele cumpre, tá tudo bem, mas é um âmbito de, se eu posso dizer assim, de areia movediça. A gente tem que ter um pouco de cuidado ao pisar aqui, né? Porque senão a gente pode falar aquilo que quer dizer, falar aquilo que Deus não prometeu ou querer prometer algo que Deus não falou. Mais ou menos por aí, pastor Romulo? É por aí, a gente tem que ter cuidado porque todas as promessas de Deus têm a ver com seu caráter, né? Seus atributos, como veremos na lição. Então, a promessa, ela revela a manifestação de Deus, seu projeto, sua ação, mas também nos responsabiliza. Somos chamados a viver uma vida de compromisso diário com Deus. Olha só que coisa maravilhosa. O sumário da lição, e nós vamos aí, eu vou deixar esse convite, primeiro já agradecendo a você que é inscrito no nosso canal, você que através da TV Mão Amiga tem acompanhado as pré-aulas, louvamos a Deus pela sua vida e convidamos e pedimos para que você nos ajude a divulgar essa programação, compartilhando com seus amigos, pedindo para que eles se inscrevam. Você que pela primeira vez está nos assistindo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. É sempre um prazer tê-lo conosco. Durante esse trimestre, nós vamos ver aí 13 lições maravilhosas. Nós vamos estudar hoje as promessas de Deus, né? Depois nós vamos para as promessas de Deus para Israel, as promessas de Deus para a igreja, promessa e obediência, pastor Romulo. Olha que lição interessante, né? Promessa e salvação, promessa e cura divina, promessa de um coração novo,
promessa de paz, para pais e filhos, melhor dizendo, promessa de proteção divina, promessa de provisão, promessa de vida abundante e, por fim, as promessas de Deus são infalíveis. Então, fica o convite, continue conosco durante esse trimestre, porque com certeza Deus falará muito conosco. E o nosso alvo é esse, que você, além de ter um pouco mais de conteúdo para aplicar nessa lição próxima, junto com os seus alunos, você também seja edificado e também confrontado, assim como eu sou, assim como nós somos, com a palavra. A lição de número 1 de hoje, as promessas de Deus. Então, vou pedir, pastor Rômulo, faça, por favor, a leitura do texto áudio. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 12. A verdade prática nos diz assim: Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Agora, os objetivos da lição, pastor Rômulo. Primeiro, definir a promessa divina como um convite especial da parte de Deus ao seu povo para desfrutar de uma grande bênção. Segundo, apresentar os fundamentos das promessas divinas e a infalibilidade de Deus no tocante ao cumprimento das promessas. E terceiro, elencar os tipos e propósitos das promessas divinas ao longo da Bíblia. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 ao 13. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Após a leitura bíblica, nós já vamos entrar no conteúdo, nos tópicos dessa lição, pensando então nessa temática maravilhosa, e hoje a lição fala do tema geral, as promessas de Deus. No comentário, no plano de aula do professor, tem alguns comentários muito interessantes, e eu destaquei alguns pontos aqui para deixar para você meditar. Primeiro, na motivação, lá vai nos dizer que nós devemos experimentar, que para nós experimentarmos as promessas de Deus, requer de nós um relacionamento estreito com Ele, com Deus. Então, para experimentarmos as promessas de Deus, requer de nós um relacionamento muito estreito com Deus, muito próximo, muito íntimo. E nós estamos aqui em São José dos Pinhais trabalhando uma temática esse ano, 2024, o ano da intimidade com Deus. É justamente a proposta do nosso presidente, creio que ele está alinhado com Deus e também com a nossa diretoria, é pensar isso, nós estarmos estreitados com o nosso Pai, com Jesus, isso é muito bom. Na sugestão de método, há outra colocação muito interessante que eu quero destacar, que diz assim, a Bíblia encontramos diversas promessas divinas que se cumpriram. Outras não se cumpriram por motivos específicos, mas irão se cumprir. Então, nós precisamos refletir e deixar esse convite para você para pensar
sobre promessas e até te convidar nesse momento para refletir sobre promessas de Deus que ainda não se cumpriram na sua vida, porque se foi Deus quem prometeu, ao tempo certo, ela vai se cumprir. Pastor Rômulo, essa questão de promessa ainda, o fator determinante para elas é tempo, né? Não tem como medir de outra forma. É claro, Deus falou, está falado, e vai realizar, porque o texto diz, né, Isaías, a gente vai ver assim, será a palavra que sair da minha boca, né? Ou seja, ela não volta vazia. Mas o fator é tempo, né? Não tem como a gente, Deus prometeu, falou agora e vai cumprir ontem, né? A gente espera a promessa sempre para ontem, mas não, o Deus ele trabalha dentro do tempo e da vontade dele. É isso? O tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. A promessa tem tudo a ver com o tempo, com o desígnio de Deus, e também a promessa de Deus, ela é uma direção certa. Deus não muda de opinião. Então, um dos fatores essenciais é a gente sempre observar uma promessa feita para identificar se é de Deus com a sua própria palavra e com a revelação que ela faz a respeito de Deus. É importante dizer isso, porque o tema promessa, ele mexe com o nosso coração, com a nossa emoção e também com a nossa fé. Mas há muitas promessas feitas em nome de Deus que não foi Deus que o fez. Então, é importante alertar a todos que estão sintonizados que estudaremos sobre esse trimestre, esse tema tão vital que são as promessas de Deus, que é aquilo que nos mantém a esperança em movimento, mas sempre a promessa estará de acordo com o próprio Deus. Deus não tem compromisso com a palavra do profeta. Deus tem compromisso com a sua palavra na boca do profeta. Então, se é Deus que falou, vai cumprir. Agora, falar em nome de Deus não é necessariamente evidência de que Deus falou. E o tempo, ele, apesar de estar para além de nós, ele é uma ferramenta usada por Deus. Mesmo Deus sendo atemporal, ele dentro do tempo cumpre aquilo que é eterno, a promessa, porque ele é soberano. Deus é fiel à sua promessa e ela aponta para seu caráter justo, santo e reto. Que maravilha! Uma sinopse rápida, então, eu tenho que analisar se a promessa está de acordo com a palavra. De acordo com a palavra de Deus, né? Olha que interessante isso, né? Porque às vezes tem muita gente que se engana com muita coisa. Muito bem colocado, pastor Rômulo. E é importante a gente frisar esses pontos, né? Nós olhamos para a Bíblia Sagrada ainda dentro desse quadro, né, pensando em exemplos de promessas que até o comentarista coloca aqui para nós no plano de aula sobre Abraão e seu filho Isaque, né, Gênesis 21, 1 a 5, e também a questão de Moisés, da sua entrada na terra prometida, conforme Deuteronômio 3, 21 a 29. Né? O impedimento de Moisés entrar, ele pede para entrar na terra, porém Deus fala para ele, suba no monte, contemple ela, né, todo o horizonte da terra, mas você não vai entrar. Né? Então, são questões a gente analisar, e ao longo dessa lição a gente vai olhar para esses pontos, mas para se ver que, às vezes, nem tudo, assim, a gente fica muito, pastor Rômulo, e você que nos assiste, preso a algumas coisas. Deus falou que vai acontecer, mas é o que você já colocou para a gente. A boca do profeta foi usada por Deus, ou foi apenas um lapso de emoção de alguém ali? Né? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Né? Lição, então, o primeiro ponto aqui, antes dele, a introdução geral nossa, diz assim, né? Ao longo desse trimestre, nós vamos estudar a respeito das promessas de Deus, seus desdobramentos em nossa vida cristã. Especificamente nessa lição, ou seja, a lição de número 1 agora, do quarto trimestre de 2024, desenvolveremos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipos e propósitos das promessas de Deus segundo a sua palavra. Ficou muito claro, né? Segundo a sua palavra. E o primeiro ponto já vai nos trazer o convite de Deus. E o convite de Deus ele está muito alinhado com Isaías 55, que é a leitura bíblica em classe. Né? Então, o convite de Deus, um convite para a promessa, é preciso buscar ao Senhor e é preciso se arrepender. São 3 pontos que estão aí diretamente ligados ao Isaías 55. Um convite, uma promessa, pastor Rômulo. Isaías 55 traz esse propósito de desfrutar, né? O convite e a promessa. E eu destaquei aqui que o poder da palavra de Deus é destaque. Essa palavra sempre agirá com um propósito, quer para a redenção ou quer para a condenação. Então, pastor Rômulo, me ajude aí, vamos junto aqui. Um convite e um propósito de Isaías 55.
É interessante na Bíblia ver essa relação de Deus conosco. Sem depender de nós, Deus nos cria para um relacionamento com Ele, se comunica e faz promessas. As promessas de Deus têm a ver com o seu propósito eterno. Aqui em Isaías 55, nós temos um convite de Deus ao seu povo, Israel, consequentemente as lições aprendizados para todos nós, mas é um fato que Deus está convidando o seu povo para a grande bênção que é a redenção. É um chamado de Deus que vai utilizar a linguagem aqui do profeta, inclusive uma figura muito importante de alguém vendendo água e alimento, mas sem cobrar algo financeiro. É um convite para a disponibilidade, a atitude de buscar e se saciar em Deus. Uma ação graciosa de Deus. Mas é claro que a gente precisa lembrar do pano de fundo histórico. Isaías é uma voz profética para o povo de Deus, o povo da aliança, os eleitos, que se perderam. E eles se perderam por vários motivos que estão no contexto do livro, como, por exemplo, adoração a ídolos, elementos do culto pagão entrando no culto a Deus, uma relação com Deus muito religiosa no Shabat, mas que não combinava com a vida deles, o abandono do pobre, consequentemente o órfão, a viúva, o poder judiciário corrompido, os ricos oprimindo os pobres e eles vivendo uma espiritualidade de apresentação no culto, o que é deflagrado e exortado por Isaías. Então, o que parece inicialmente paradoxal, como é que Deus está convidando para a redenção um povo que ele mesmo redimiu, é que o povo de Israel vai perdendo e eles perdem a sua identidade quando deixam de cumprir a promessa de Deus aos patriarcas, o que foi comentado aqui pelo pastor Evalcir, que está dentro aqui de todo o método para a lição. E eles deixaram de ser luz às nações. O culto, o estilo de vida, o casamento deles não mais apontava para Deus, sua lei. E no momento em que eles deixam de honrar a Deus no jeito de viver e na exclusividade do culto, eles abandonam aquilo que é frisado nesse livro e é perceptível na chamada de Isaías do capítulo 6, de que Deus é totalmente separado, é aquele que santifica, ele é extremamente santo, ou na linguagem bíblica, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E quando Deus deixa de ser honrado e o culto deixa de ser exclusivo, ele fica misturado e dessa forma o povo se corrompe, então logo o sacerdócio, a voz profética, tudo está comprometido. Mas lembre-se, Isaías vê que o trono na terra, quando o rei Uzias morre, estava vazio, mas o do céu jamais esteve vazio. Lá estava Deus reinando absolutamente, com seres angelicais pegando fogo e declarando a santidade de Deus. E aí, nesse contexto, há um chamado para Isaías, que é tocado em seus lábios com fogo e poder, e então, purificado, é convocado para chamar esse povo para isso, redenção. Está chamando o seu povo e não somente atraindo eles, aproximando eles para a redenção e o relacionamento sério com Deus, mas também, através da vida deles e do exemplo, Deus estava fazendo um chamado para todas as nações. É Isaías que conta que seria necessário o cativeiro, mas mesmo o cativeiro do reino norte para a Síria e o reino sul para a Babilônia não era sinal do abandono de Deus. Lá estava Deus chamando o seu povo para isso, a grande bênção. Deus iria usar nações estrangeiras, mas Deus também declara em Isaías que no tempo certo vai julgar essas nações. Elas eram só um instrumento de correção de Deus, mas também terão que prestar contas. Agora, o chamado de Deus, esse é um chamado gracioso, generoso. Esse capítulo desse convite a Deus é um convite e uma promessa. E qual é a promessa? Se eles atenderem, mesmo nesse pano de fundo histórico e em meio à realidade do próprio cativeiro, se eles atenderem ao chamado de Deus e se nós atendemos ao chamado salvífico, as bênçãos de Deus e, consequentemente, importante para iniciar essa lição e todo esse trimestre, as promessas de Deus se voltam a nós. Então, sempre promessa tem a ver com o projeto de Deus, tem muito a ver com obediência e com um relacionamento com Deus. Por isso é destacado aqui que a relação com Deus ela é essencial. E veja, querido professor e aluno, o que está colocando aqui o autor. Ele diz sobre a palavra de Deus, como muito bem destacou o pastor Evalcir, essa palavra que sempre agirá com um propósito, e ele pode ser redenção para quem obedece, mas também
condenação para quem desobedece. E por quê? Olha a expressão do autor. O soberano, que é um termo usado por Deus em Isaías, aquele que comanda tudo e faz sua santa vontade, é zeloso para cumpri-la. E aí vem uma frase importantíssima para todo esse trimestre. Se você puder sublinhar, destacar, trazer na sua aula, diz assim: é nessa veracidade, na verdade da palavra, que as promessas de Deus estão, olha a palavra principal, firmadas. Contudo, nossa responsabilidade. É preciso dar alguns passos para vivermos essas promessas. A pergunta aplicativa aqui já é: será que estamos dando os passos? Você que nos assiste, que ainda não teve um encontro real com o Senhor, diga sim, não é uma troca, é de graça. Deus tem salvação para todos nós. Glória ao nome de Jesus, né? Que bênção. Um convite e uma promessa, né? E ele continua o texto aqui, e o convite é: busquem ao Senhor enquanto ele pode ser encontrado ou enquanto se pode achar. É preciso buscar ao Senhor. E é interessante que aí vai para o verso de número 7, né? Ou melhor, o verso 6 continua ainda, né? Invocai-o enquanto ele está perto, busque ao Senhor enquanto se pode achar, e assim por diante, né? Então, é interessante, pastor Romulo, pensar nisso, porque eu destaco aqui a oração de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos resposta. Eu tenho que agir com sinceridade diante de Deus. Uma vez que você já coloca aqui, e muito bem, você que pela primeira vez nos assiste e não teve um encontro pessoal com Cristo, faça isso, entregue sua vida para Ele. Agora vem essa segunda parte, é preciso termos uma oração, termos um relacionamento sincero com Ele, buscá-lo com verdade, a fim de alcançarmos respostas. A questão da atualidade, do imediatismo, isso é para todas as camadas, e a gente se preocupa com isso, que as pessoas querem tudo tudo de imediato, essa geração muito rápida, e você já colocou muito bem, o tempo é um fator determinante, Deus trabalha nesse tempo para nos moldar. Você falou dos cativeiros que foram correções pedagógicas, né? Não de abandono, mas sim uma forma pedagógica de Deus agir com o seu povo, e assim Ele age hoje conosco, né? Só que nós somos precipitados, né? Então, é preciso buscar ao Senhor. O tempo em que nós vivemos na atualidade, pastor Rômulo, é mais do que nunca necessário buscarmos a Ele. Não tem como viver uma vida de triunfo espiritual se nós estivermos distante de Deus, não é isso? Mais uma vez, para a gente ampliar a nossa ideia, voltando ao contexto, o problema é que Israel e o Reino Sul, Judá e Benjamim, eles estavam tão envoltos de religiões que tinham seus deuses e suas divindades. Quase uma relação de troca, de sacrifício, entrega, oferenda e benefício. Por isso Isaías, nesse livro, ele vai exortar. E se a gente pega os 39 primeiros capítulos do livro, nós temos, claro, uma divisão falando de julgamento, falando também de restauração, mas apontando para o julgamento necessário. E quando pegamos o capítulo 40 em diante, Deus vai fazendo promessas, inclusive messiânicas, que se cumprirá em Cristo num novo acordo, mas em ambas partes do livro, Deus está confrontando o seu povo, ao invés de se adaptar ao contexto das religiões idólatras e a uma vida só de apresentação religiosa no ambiente do sacrifício, Deus quer com eles isso que o Senhor falou muito bem e que o autor destacou: relacionamento sincero, que é aquilo que vai para além da apresentação, que não atrai olhares dos homens, mas é agradável ao Senhor. Por quê? O Senhor não precisa de performance e nem da nossa adoração. Deus quer relacionamento. Por isso que em Jesus, Deus não procura adoração, mas procura adoradores. Mas tem que adorá-lo em espírito e em verdade. É um fato que é preciso buscar ao Senhor. É não somente orar. Os dois termos aqui são interessantes. É buscar e invocar. E essas expressões paralelas trazem uma ideia de uma busca comprometida, uma busca diária, contínua e uma entrega total, integral, plena. Não somente falar com Deus, procurar uma religião, é viver com Deus e crer que nele e somente nele temos salvação. Se unirmos os dois pontos, estamos falando de promessa com bênção, na redenção, e um Deus que quer se relacionar, porque Ele é o Deus que faz promessa e cumpre. Então, logo, a consequência, eu devo buscá-lo,
invocá-lo e ter uma vida com Deus de compromisso que tem a ver com a minha busca. Ela não pode ser apenas uma entrega de algo para Deus, mas um relacionamento no qual nós mesmos fazemos parte do culto e somos aquilo que disse Paulo, o sacrifício vivo, santo e agradável. Deus quer ter conosco um relacionamento comprometido. Eu busco, a promessa, a busca, e aí vem o terceiro ponto. Tudo isso tem que ser oriundo de um coração arrependido, né? É preciso estarmos arrependidos, é preciso a pessoa se arrepender, né? É o convite para Israel, né? O convite que você usou a palavra aí já mais de uma vez, que eu gosto muito, que está aqui na minha Bíblia, o convite gracioso, né? Acho essa palavra graciosa maravilhosa, né, para a mente da gente, assim, né, de conforto, né? Então é preciso se arrepender, a pessoa tem que ter essa ideia. Você falou bem, não é performance, não é performar, querer mostrar resultado para Deus. Deus não precisa disso, né? Mas é preciso um coração arrependido. Eu destaco aqui a colocação: na busca sincera de Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso para perdoar. E ele vai destacar aqui também alguns pontos interessantes do próprio leitura bíblica em classe, de Isaías 55, né? O 8 e o 9, né? Ele vai dizer, primeiro ele vai convidar a pessoa a se converter, né? Converta lá, que o ímpio abandone o seu caminho, seu mau caminho, e o homem mau seus pensamentos. Já começa por aí, pastor Romulo. Dá para fazer um exercício legal, acho que em casa, né? Com a família, com os filhos estudando, de repente uma ideia na classe, escola dominical, que é destacar alguns verbos e algumas coisas aqui. Olha que legal. Se a gente pega, se você começa lá com um, fala de sede, inclusive de quem não tem condições. Extraordinário. Aí quando a gente continua no versículo 2, ele confronta a realidade de Israel, que desperdiçava e investia naquilo que não era vital. Olha no versículo 2. Quando a gente chega no 3, fala sobre dar ouvidos, escutar, e lembra de uma aliança que o Senhor tem. Aí, chegamos no 4, Deus faz uma convocação, que nós e Israel somos testemunhas para todos os povos, isto é, a nossa relação com Deus precisa ressignificar nós, nos identificar para que os outros conheçam a Deus através de nós, porque esse é o chamado. Aí, chega no versículo 5, fala sobre chamar nações, inclusive, que não conhecem o Senhor. E aí, quando chega no 6, agora diz buscar, invocar, fala que isso é por um tempo, haverá um tempo que o Senhor não poderá ser encontrado e nem estará perto. Então, esse é o tempo, hoje é o dia, né? E aí vem o que você destacou muito bem. Arrependimento. E é preciso se arrepender, porque diz, o ímpio abandone o mau caminho, o homem mau, os seus pensamentos. Aí se converta ao Senhor, e aí a promessa junto à bênção. Se a gente se converte, abandonando o mau caminho, buscando e fazendo tudo isso que citamos no contexto, olha só, diz algo lindo. O Senhor se compadecerá. Se voltarmos ao Senhor, nos voltarmos ao Senhor, Ele é rico em perdoar. Um Deus que perdoa. A cruz de Jesus, a obra do Senhor, a manifestação do Espírito, o fato de termos uma Bíblia nas mãos, nós não sendo o povo de Israel, mas pertencendo à mesma aliança em Cristo, e esse era o mistério escondido, diz o livro de Efésios, é glorioso saber que Deus não mudou de opinião, que a salvação continua. A promessa está literalmente, intrinsecamente ligada a um caráter de um Deus imutável. Ele é rico em perdoar, mas nós precisamos nos arrepender, buscar ao Senhor, sem abandonar o mau caminho, os maus pensamentos, sem se arrepender, sem ressignificar no que gastamos, como nos relacionamos com os compromissos da vida e nossa relação com Deus. Então será apenas uma atitude religiosa. Por isso nós juntos precisamos hoje aprender. E aprender com essa lição de que nós precisamos mais do que nunca buscar ao Senhor, sabendo que Ele é rico em perdoar. Esse é o primeiro ponto, um convite de Deus, né? Estamos estudando aí as promessas de Deus, é a primeira lição. Pastor Rômulo, cirúrgico, né? Desse Isaías 55, que maravilha pensar, né? Que quem busca, o próprio texto sugere, né? Quem busca encontra, quem bate se abre, e aquele que, como é que tá? Que pede recebe, que busca encontra, e que bate se abre, né? A sinopse desse primeiro ponto diz assim: as promessas de Deus estão firmadas na veracidade da sua santa palavra. Não muda, né? Está firmada na sua santa e bendita palavra. Pastor Rômulo, o ponto 2 já vai mudar já vai mudar para as promessas e os seus fundamentos, aonde elas estão fundamentadas. É aqui
aprofunda um pouco mais a seriedade do assunto, porque nós vamos olhar as promessas na Bíblia, o Deus que é infalível e o Deus que zela pela sua palavra. Olha que interessante, né? A harmonia desses três subpontos. O Deus, a promessa da Bíblia, né? A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. A gente está habituado com ela. E eu gostei muito do início quando você falou, isso é um tempo para nós, né? É tão bom ouvir promessas, né? O ser humano gosta disso, né? Mas aí quando a gente olha para a Bíblia, então a gente olha de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar palavra, promessa, não só a palavra, mas a promessa de Deus para o ser humano. Deixo contigo esse ponto. É interessante que no Antigo Testamento começa trabalhando com o conceito da promessa. Um Deus que vocaciona líderes tribais que eram homens chamados para andarem com Deus e sua geração, sua descendência, seu clã andaria com Deus também. E aí Deus fala com esses patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, com promessas que alcançariam eles, seus descendentes e todo o povo de Deus. Quando a gente vai, inclusive, para o Novo Testamento, há uma ligação muito forte com essas promessas patriarcais, inclusive abraâmicas, né? E vemos como isso em Cristo nos alcança. Mas Deus começa fazendo essas promessas. E se a gente pensa a promessa na Bíblia, diríamos que a Bíblia é o livro mais confiável quanto às promessas de Deus. Ela é o aferidor para a própria veracidade de uma promessa. E é claro que no mundo de hoje, em que algumas autoridades estão sendo questionáveis, parece que falar em promessa, né? E temos um contexto não muito bom no nosso país. Talvez o momento. Né? E o momento que estamos vivendo. Mas é Deus quem prometeu. A Bíblia aponta para um Deus que fez promessas com Abraão, Isaac e Jacó. Começa assim no Antigo Testamento. Eles não viram cumprir todas as promessas. E aqui está uma relação da fé repetida no livro de Hebreus, capítulo 11. Né? Eles não viram, mas creram. Porém, a promessa se cumpriu e até hoje nós vivemos cumprimentos dessa promessa e muitas delas acontecerão e apontarão para o dia do Senhor. Agora, é interessante que Deus faz promessas e no Novo Testamento a mensagem é que as promessas do Antigo Testamento elas vão ser cumpridas de forma mais plena na nova aliança. Elas começam se cumprindo, por exemplo, formação de um povo, Deus guiando, dando suas leis, levando a uma terra prometida, mas na nova aliança, feita agora no sangue de Cristo, elas ampliam e aquilo que era uma sombra agora é trazido para a luz. Por isso, no Novo Testamento, Deus faz promessas que são ampliadas e algumas promessas novas através do sacrifício da obra expiatória de Jesus, porque o poder do pecado é vencido. E agora, promessas de Deus são ampliadas. Existem promessas do Antigo Testamento, mas existem promessas a partir do sacrifício de Jesus que são acessíveis a nós por causa da obra de Jesus. É como se as do Antigo Testamento citadas aqui apontassem para ele, tivesse seu verdadeiro significado nele. E a partir dele, no Novo Testamento, na Nova Aliança, para nós que vivemos essa verdade, olhamos para a obra de Jesus e agora elas chegam até nós, são ampliadas e cumpridas. E elas serão, tanto no Antigo e no Novo Testamento, plenamente cumpridas quando tiver a reunião de novo de todo mundo por causa do Cordeiro, no dia em que o Senhor virá. Mas, por exemplo, promessas que são ampliadas através de Jesus. Eu queria usar a revista para valorizar e para os professores terem essa proximidade, os alunos também. Olha que interessante. Diz assim, ainda no Novo Testamento, Deus Todo-Poderoso realiza, e aí podemos sublinhar lá, novas promessas como extensão da obra salvífica de Cristo, em que os fiéis, por exemplo, que morreram, que dormem no Senhor, serão ressuscitados. E os corpos dos que ficaram vivos serão transformados por ocasião do arrebatamento da igreja. Lá na carta de Paulo à igreja de Tessalônica. De novo, uma promessa sendo ampliada. Portanto, podemos afirmar que a palavra promessa, e aqui sim seria muito interessante o pessoal destacar, anotar, de repente até colocar num quadro, né, mandar lá no grupo essa frase do que vamos estudar durante a semana, são sugestões legais do programa. Olha só, promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus, a palavra principal, comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Então, a promessa na Bíblia, ela é uma só. Deus agindo em redenção, mas a sua ampliação, ela vai crescendo, se ramificando, começa com pessoas, fala de uma nação, fala depois de todas as nações,
de um povo e ela se volta ao próprio Deus. É extraordinário como as promessas dão significado, sentido, fortalecem a fé, dão dinamismo à vida e elas expressam muito sobre Deus. Quanto mais estudarmos o trimestre sobre os tipos de promessa, mais conheceremos sobre os atributos de Deus, quem Ele é e o seu projeto de redenção. A promessa deve nos levar a esse relacionamento com Deus, conhecendo Deus, vivendo com Deus, andando com Deus. Lembrando que o Deus do Antigo e Novo Testamento é um mesmo Deus, revelado em Jesus e manifestos pelo Espírito Santo em nós. Que maravilha. Volto ao ponto 1. É preciso um relacionamento sincero para a compreensão, né, dessas promessas. Tudo isso porque Deus é infalível, né? Não estamos falando de um Deus falido, de um Deus que está na cruz, mas de um Deus que ressuscitou e que é infalível, pastor Rômulo. E eu gosto, o pastor Linaldo Renovato, ele traz aqui a questão de atributos incomunicáveis de Deus, né, que só Ele tem. Eu fiquei maravilhado quando, assistindo ele falar disso aqui, pastor Linaldo Renovato, vale a pena ressaltar, privilégio há 20 anos atrás, 20 e tantos anos atrás, assistindo ele nas escolas bíblicas, né? Eu me converti há 26 anos, né? Então, Uau. Eu venho de lá para cá. Nosso abraço ao pastor, nossa gratidão aí à CPAD, né? Acompanhando ele, e ele já no auge, acho que dos seus 82 anos de idade, agora tem 82. A forma graciosa com que ele trouxe toda a lição, mas esse ponto, quando ele fala o brilhar o olho dele, dos atributos, esses atributos que só Deus tem. Deus é infalível por quê? Porque só Ele é onipotente, só Ele é onisciente, só Ele é onipresente, só Ele é eterno, né? Só Ele é soberano. Você já usou essa palavra, soberania, embora ao longo da Bíblia aparecem alguns nomes ali, o soberano é citado ali, mas a soberania somente Deus tem, né? Não existe outro ser, não existe, é somente Deus. E também a eternidade, né? São aspectos que ele traz dessa infabilidade de Deus, pastor Rômulo, e eu fiquei maravilhado. E ele destaca na lição, né? Por isso é que Deus não muda. As suas promessas, conforme você já colocou, elas vão se cumprir quando Deus fala, mesmo nessas condicionais aqui, né, de ampliação e tudo mais, mas mesmo em tudo isso, Deus não muda porque Ele tem atributos que é só dele, Ele não divide com o homem. A gente pode até fazer uma definição teológica para ficar mais fácil dos alunos entenderem, se eles quiserem anotarem aí. Os atributos de Deus são aquelas qualidades inseparáveis do ser de Deus. É aquilo que Deus não deixa de ser, né? Então, nós classificamos, existem várias nomenclaturas para tentar entender, mas a mais conhecida, a mais clássica na teologia sistemática do século XX para cá, é falar dos atributos incomunicáveis e comunicáveis. Então, os incomunicáveis são aqueles que são exclusivos de Deus, como muito bem citado aqui pelo senhor e pelo autor, a onipotência, a onipresença, a onisciência, a eternidade. Os comunicáveis são aqueles que são plenos em Deus, mas são parciais em nós, e mesmo ofuscados pelo pecado, eles são agora vivificados e manifestos através da salvação de Jesus, e eles podem ser manifestos em nós pelo Espírito do Senhor, que são, por exemplo, atributos exclusivos em Deus, plenos em Deus, mas agora comunicáveis a nós porque trazemos a imagem e semelhança de Deus. Exemplo, santidade. Só Deus é plenamente santo. Mas Ele nos santifica e, desta forma, somos chamados como santos e podemos experimentar esta separação para Deus e a separação do pecado. O amor é pleno em Deus, mas podemos amar, nos sentir amados, porque é um atributo comunicável. E poderíamos colocar inúmeros na Bíblia. Mas, lembre-se, Deus cumprirá a promessa, porque dentre os atributos incomunicáveis estão aqueles que se referem a um Deus que é. Então, o autor destaca aqui o próprio texto de Isaías, lá no capítulo 43, versículo 13, e diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. A expressão que Deus diz a Moisés, que Deus fala com o seu povo, tem a ver com o nome pactual de Deus e com a própria manifestação de Jesus, inclusive no livro de João, né? Eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Então, se Ele é, Ele não apenas existe, mas Ele é, todas as promessas dele
se cumprirão. Indiferente das situações, ele é poderoso para cumpri-la. Porque antes de fazer a promessa, ele já sabe de tudo. Esse é um atributo incomunicável. Nada o pega de surpresa. Nem as maiores dificuldades, os pecados, os erros, as ações do inimigo podem parar o projeto de Deus. Eu queria trazer uma palavra de esperança para todos que estão sintonizados conosco, dizendo o seguinte: Deus cumprirá as suas promessas, porque Ele é todo poderoso. Confie no Senhor e na sua palavra. Ele é infalível. Que coisa linda. E dentro disso, ele zela pela sua palavra, que é foi o nosso textuário, né? Nosso textuário de hoje, pastor Romulo. Ele zela pela sua palavra. O que você vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu zelo pela minha palavra para cumprir. Eu li alguma coisa sobre isso. E a amendoeira é a primeira planta a florescer na primavera, né? Aí tem uma ideia do hebraico ali, trazendo ali de estar vigiando, de apressar, né? A ideia das promessas de Deus ali trazendo, né? E Deus zela, pastor Rômulo, para cumprir a sua palavra. Então, esse Deus com esses atributos que você trouxe aí, tanto os incomunicáveis como os comunicáveis, esse Deus maravilhoso, ele tem um zelo para cumprir aquilo que promete. Então, vale a pena, acho que nós descansarmos em Deus, independe da circunstância aí, né? Do momento que estamos passando, descansarmos nele, porque ele zela para cumprir a sua palavra. Números 23, se não me fala em memória, 19, né? Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falar, está falado. Se ele disser, está pronto, vai acontecer, né? Mais ou menos por aí, pastor Romulo. Então, esse Deus que tem as suas promessas na Bíblia, que a gente já viu, esse Deus que é infalível também é zeloso. Há um propósito determinado de Deus para cumprir a promessa. Nenhuma palavra é vazia ou vã. Como ele já sabe, ele determina, ele tem um plano, ele determina soberanamente e ele vai cumprir e aplicar a sua promessa. Então, o Deus que fez a promessa já agiu. É um eterno agora, e esse é um mistério em Deus, que não está preso ao Cronos. Temos que entender que tudo que Deus fala, nele já se cumpre. Nele já acontece simultaneamente. E aí está a confiança que nós podemos ter em quem Deus é. Mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, digam não, que a gente às vezes não sinta, não compreenda e pareça que não vai se cumprir. Que as tempestades sejam muitas, que as batalhas cheguem até nós. E há momentos que a gente vai titubear, como homens e mulheres da Bíblia. Haverá situações e circunstâncias da vida em que precisaremos desligar das nossas emoções, sensações, tirar os ruídos de comunicação e nos basearmos na palavra de Deus. Eu falho, você falha, nós falhamos, mas o Senhor não falhará, porque Ele é zeloso para cumprir. Toda palavra já tem um propósito, ela tem uma direção, ela caminhará, ela não voltará, como diz Isaías, vazia. O Deus que prometeu é poderoso, fiel para cumprir a sua palavra. Malaquias 3,6, pastor Romulo, diz, né? A parte A, eu, o Senhor, não mudo, né? Então dá para a gente ter confiança e zelo. O pequeno resumo desse ponto, a sinopse desse ponto, diz assim: a promessa, tá, entre aspas, refere-se ao ato ou efeito de Deus prometer algo ou a outrem ou a si mesmo. Olha que interessantíssimo, né? Então pensamos aí nas promessas e seus fundamentos, e agora o terceiro ponto, pastor Rômulo, a gente vai pensar nos tipos e propósitos das promessas de Deus. Tipos e propósitos das promessas de Deus. Vamos olhar para as incondicionais, para as condicionais e também pensar, por último, nas promessas de Deus. E aqui é muito interessante porque nas incondicionais, pastor Rômulo, tá até aqui, é bom destacar, olha, as promessas incondicionais são as que independem de circunstância, de tempo e de atitudes do destinatário. Não tem como alterar, né? Ela é incondicional, ela não está condicionada a algo. Deus falou, como, por exemplo, o arrebatamento da igreja, se eu posso assim citar. Ele vai acontecer. Não tem sistema, não tem incrédulo, não tem o inimigo, não tem demônio, não tem nada que vai impedir.
Mais ou menos por aí, pastor Romulo? Sem dúvida. As promessas normalmente relacionadas à história da redenção, elas têm muito a ver com essa incondicionalidade. Deus promete que vai enviar o seu filho. Jesus vem, ele promete o Salvador. E, inclusive, as promessas falavam onde nasceria, como seria a sua vida e até mesmo sua morte. Nasceria de uma virgem, né? Detalhes. E as promessas messiânicas, elas demonstram essa incondicionalidade. Mesmo que o povo espiritualmente, politicamente, economicamente, até socialmente estava distante, não havia um justo sequer, Deus cumpriu a promessa do jeito que ele falou. Por quê? Porque a história da redenção, ela está acima dos nossos detalhes pessoais. A gente precisa ter sempre um cuidado, e quando lembra desse assunto da incondicionalidade, e aí fala da soberania, o domínio de Deus, precisamos recordar que não é a nossa obediência que coloca a promessa em ação. É a promessa que gera em nós a relação da obediência ou, consequentemente, aponta para a nossa desobediência. Deus não faz uma promessa salvífica por mérito. Por isso, promessas de redenção e salvação, elas estão extremamente alinhadas à ação de Deus soberana, porque é impossível ao ser humano cumprir a promessa salvífica. Ele é pecador, ele é limitado, o homem é caído. Imagina se Deus dependesse do ser humano para cumprir promessas salvíficas. Então, no nascimento de Jesus, o seu retorno, o juízo final, a obra do Senhor vai se realizar porque é uma promessa para além do tempo e dos seres humanos. Ela se volta a Deus. E fiel que prometeu, o qual também o fará. As promessas incondicionais nos colocam no lugar da dependência e glorificam, exaltam, dignificam a Deus. E coloca muito bem aqui um autor dizendo assim, que há promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que com absoluta certeza aguardamos seu cumprimento. Por exemplo, a ressurreição dos mortos, o dia em que Deus vai restaurar toda a criação. Mesmo que as situações pareçam contraditórias, elas não poderão impedir o cumprimento da promessa. As promessas incondicionais estão nas Escrituras e nos levam a exaltar o Senhor, o Deus que prometeu. Que bênção, pastor Rômulo, falar sobre as promessas incondicionais. Tá ok, as incondicionais independem, né? Agora temos as condicionais que dependem, né? E aí eu estou aqui com o texto bíblico de Êxodo 15, 26, que vai nos dizer assim, né? Olha lá, a condicional C, né, que a gente usa, né? O SE, né? Não C, SE, né? Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus e fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvido aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, olha que interessante. Ok, então vamos lá. Daí tem uma vírgula. Então, se a gente fizer tudo isso, é a promessa para o povo lá, né? Nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor Deus, aquele que cura vocês, o Jeová Rafa. Então, olhar para as condicionais, e não só nesse texto, mas Deuteronômio 28 e tantos outros textos, pastor Rômulo, elas estão condicionadas aí à minha obediência direta, é isso, né? Sim, o Deuteronômio 27, principalmente o capítulo 28, mostra essa realidade, e é também no Novo Testamento um convite à responsabilidade. A promessa de Deus e o fato de Deus cumprir a redenção não me deve tornar irresponsável. Pelo contrário, Deus cumprirá. Então, o mínimo que cabe a mim é me comprometer com Deus. Existem promessas condicionais da Bíblia. E, de alguma forma, elas estão interligadas, as incondicionais e as condicionais. As incondicionais colocando o plano de redenção em ação, as condicionais me chamando para a responsabilidade diária e uma vida com Deus. E o que interliga elas tem muito a ver com o terceiro subponto, que é o propósito fecha, né? das promessas de Deus. Permita dizer que ao longo da Bíblia percebemos, diz o autor, diferentes propósitos para Deus cumprir as suas promessas. E olha que interessante, vale a pena os alunos destacar, os professores também. Diz assim, o primeiro deles é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. Nem o pecado parou a promessa e Deus faz uma aliança, começando no Monte Sinai, dando a lei, e tendo ampliação, a plenitude em Jesus através do seu sangue. O segundo, de reconsiderar o destino da
raça humana. E aqui, talvez não seja a melhor expressão reconsiderar, mas seja Deus trazer um juízo, mas promover a salvação. Inclusive, dentro da realidade do dilúvio. Aqui fala de Noé, que foi um homem justo, mas encontrado pela graça de Deus. Outro propósito seria mostrar a eleição de um povo como parte da aliança com Abraão. Deus vai chamar os descendentes, ele cumpre aquilo dali. Mas veja, incondicionalmente, ele chama e cumpre a promessa. Condicionalmente, deveriam andar com Deus, obedecer e representá-lo. Veja de novo o propósito, unindo incondicional com o condicional. Além desses, certamente um dos grandes propósitos, e sugiro aos alunos e professores sublinharem grandes propósitos de Deus. Fazer promessas e realizá-las, aqui é incrível, tem a ver com zelar pela sua palavra e aprofundar. Veja, de novo, toda a lição interligada. O seu relacionamento conosco é de Deus para nós. É Deus se relacionando conosco. Então é mais ou menos assim. Deus faz a promessa, ele comunica o seu plano. Deus cumpre a promessa, ele revela o seu caráter e nos alinha com a sua vontade. E aí, quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável, e aqui tem a ver com a fé, essa profunda convicção de que Deus se relaciona conosco e por isso não estamos sozinhos no mundo. E antes de irmos então para a conclusão com o pastor Evalcir, eu queria dizer a todos que estão nos assistindo, inclusive você que está sofrendo, passando por lutas, privações e dificuldades na sua vida. Existe um Deus que tem promessas. A história não está fadada ao ciclo natural e normal, como alguns pensam. Deus tem promessas, não nos abandonou, tem um propósito de redenção e cumprirá. Renda-se ao Senhor, volte aos seus braços, seja fiel, caminhe com Deus, porque as promessas de Deus demonstram o dia em que o Senhor trará o acerto de contas, a restauração de todas as coisas e o cumprimento salvífico, que é: nós estaremos para sempre com o Senhor. Que essa revista seja um convite para isso. Não pensarmos que estamos sozinhos no mundo, mas lembrarmos que porque Deus fez a promessa, Ele é bondoso e misericordioso, Ele está conosco. E porque Ele é fiel, Ele as cumprirá. Baseie sua vida na palavra de Deus e nas suas promessas. Ele é fiel para cumpri-la. Que Deus continue nos fortalecendo, meu querido amigo, nossos irmãos, para que vivamos sob a esperança do cumprimento da promessa. Glória a Jesus, pastor Rômulo. Gratidão. Mas é interessante destacar, dentro de todos os seus comentários, que você sempre frisou que o propósito e as promessas estão baseadas na palavra. Então é necessário vivermos uma vida pautada na palavra se quisermos termos êxito. Amém. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pastor Rômulo. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a irmã Angélica, sua esposa. Agora me ajude aí com os pequenos, pastor Rômulo. Isadora, Joaquim e agora não sabemos se é Augusto ou Antonella, tá a caminho. Augusto ou Antonella, né? Não pode ser Augusto e Antonella que não dá, né? Não é dois, é um só, né? Tá por enquanto um só, né? Vai que vem a bênção dobrada aí. E também toda a mocidade do amém, nosso campo, né? Amém. A UMAD SJP, né? A nossa mocidade, a qual está sob sua responsabilidade. O pastor Rômulo é o coordenador geral da nossa mocidade, né? Estamos aí, pastor Rômulo, à iminência de um grande congresso, né? Tá chegando, né? Tá chegando aí. Vem novidades aí, será um tempo de bênção e eu quero agradecer ao senhor, a toda a área de ensino, também nosso pastor-presidente, pastor Ival, toda a diretoria, os irmãos, aqui do nosso campo eclesiástico São José dos Pinhais, a TV Mão Amiga, e dizer que é um privilégio, pastor, servir, fazer parte desse projeto que Deus colocou no seu coração. É uma honra, podemos aprender juntos. Pedimos sempre a oração dos irmãos, que nos ajude a sintonizar, compartilhar, né? Exatamente. A clicar lá no sininho, compartilhar, porque isso vai ajudando a gente a divulgar a palavra de Deus. Às vezes a gente tenta o máximo possível aqui, dentro do nosso tempo, alcançar você para te ajudar como ferramenta. Mas claro, a oração, a leitura, a procura, existe material de apoio, muitos meios, né? E inclusive as pessoas podem se comunicar conosco aqui, a gente pode servir juntos. Estamos aqui para isso, então muito obrigado. Maravilha. A conclusão dessa lição diz assim: Deus é soberano e zela pela sua palavra. Que Deus nos ensine a confiar nele e aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas. Querido, você que esteve conosco,
Você pode acessar essa programação através do nosso canal do YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, também as plataformas digitais, Facebook, Instagram e também a TV Mão Amiga, canal 524 da NET Claro em HD. Você, de segunda a sexta-feira, ali das 15 às 16 horas, essa programação ela é passada ali na TV e no aplicativo. Você pode baixar o aplicativo no seu aparelho móvel aí da TV Mão Amiga para também ter acesso aí quando está se movimentando. Então são várias as opções para você estar acompanhando essa programação. E a nossa palavra de gratidão uma vez mais ao pastor Rômulo, a você que esteve conosco, a TV Mão Amiga, ao nosso pastor presidente, a diretoria, e deixamos o convite, lição de número 2 desse quarto trimestre para semana próxima, as promessas de Deus para Israel. Hoje nós olhamos uma visão panorâmica, mas agora nós vamos aprofundar assuntos específicos, então, as promessas de Deus para Israel. Vamos orar a Deus nesse momento. Pastor Rômulo, eu peço para você nos despedir com essa oração. Pai, te louvamos. Sim, Deus, porque as tuas promessas são acessíveis pela fé em Jesus. Oramos para que teu Espírito nos ajude a viver a responsabilidade de carregar uma promessa e de vivermos a partir de Jesus. E que o teu Espírito nos transforme de glória em glória a imagem do varão perfeito que é o Senhor. Que essa lição, durante todo esse trimestre, seja uma bênção para toda a nossa nação e os outros países aonde chegar e que através dessa programação, esse programa específico, possa ser uma ferramenta de edificação, crescimento e de amadurecimento em nossa fé. Te louvamos pelas tuas promessas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e fique firme nas promessas de Deus.